Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. Dessa vez nós vamos tratar sobre a República Velha. Essa música que nós estávamos ouvindo aqui é uma música de época, dos anos 10. É uma música de Chiquinha Gonzaga. E o nome dessa música é Forró Bodó, né? Nos anos 10, relacionado ao assunto que vamos estudar, a República Brasileira nesse período. 1889, uma simples passeata militar acaba a monarquia brasileira. O imperador recebe no dia 15 de novembro de 1889 uma carta educadamente escrita, elegantemente escrita, mas essa carta era uma intimação para que o imperador se retirasse imediatamente do Brasil, porque agora o Brasil seria uma república. E é o que o imperador faz. Reúne suas coisas, seus filhos, e vai embora para a Europa, morar na França. A proclamação da República no Brasil não foi um movimento popular. Ela foi um movimento organizado, liderado pelos militares. Foi um golpe militar. E, portanto, o Brasil, em 1889, inaugura um novo processo político, um novo regime político, que é o regime republicano, deixando a monarquia para trás. A fase que vamos estudar é 1889 a 1930. E está subdividida em duas fases: a República da Espada e a República dos Coronéis. A República da Espada é o momento em que o Marechal Deodoro assume o poder, e depois dele o Marechal Floriano Peixoto. E que vai de 1889, portanto, até 1894. Vamos ver, portanto, algumas características do governo de Deodoro. Primeiro, o Deodoro ele estabelece uma Assembleia Nacional Constituinte. O que é isso? Ele reúne, vários deputados no Congresso e vai pedir a eles a elaboração de uma Constituição republicana, porque até então a Constituição que existia era a primeira Constituição ainda na monarquia. Portanto, o Brasil vai passar a ser uma república. O Brasil vai se desvincular, o Estado vai se desvincular da Igreja, porque havia uma lei chamada de Lei do Padroado que ligava o Estado à Igreja. Nós vamos ter também, já que vai haver esse desvinculamento em relação ao Estado e Igreja, portanto, a Igreja cedia antes, era a Igreja quem organizava, era quem estabelecia a certidão do nascimento das pessoas. E agora vai ser uma certidão de nascimento civil. Essa lei de união entre Igreja e Estado era chamada de Lei do Padroado. Vai acabar. O voto, maiores de 21 anos e alfabetizados. Então, nós vamos ter aqui que soldados, militares, mulheres, mendigos e analfabetos não votam. Há um avanço, mas nem tanto, em relação à questão do voto. No governo de Floriano, vai ocorrer algumas revoltas, alguns incidentes. O Marechal Deodoro deixa o governo em 1891, ele exerce o governo de forma autoritária, consegue jogar todos contra ele, então ele vai ter que abdicar do poder e assumir o vice Floriano. No governo de Floriano, então a gente vai ter aqui algumas revoltas, revoltas da Armada, que são 3 revoltas, e a revolta federalista,
Revolta Federalista que ocorre no estado de São Paulo em 1895. Entre republicanos e federalistas. Os federalistas vão vencer, né, liderados por o Marechal Floriano. Essa fase do governo de Deodoro da Fonseca e Floriano se chama de República da Espada, justamente pelo fato de que o Marechal Floriano ele vai receber essas revoltas com mão de ferro. Então ele vai governar com mão de ferro, instituindo, portanto, uma revanche, né? Então, pacificando, portanto, né, o país. O Deodoro larga o poder e logo depois, então, nós vamos ter início a chamada de República dos Coronéis. Na República dos Coronéis, bem, na República Velha, chamada de República dos Coronéis, existe uma organização política, portanto, chamada de coronelismo. O coronelismo, ele identifica, na realidade, 3 grandes estamentos da política nesse momento, né? E que o alicerce, por exemplo, é chamado mesmo de coronelismo. O segundo estamento é chamada de política dos governadores. E o terceiro estamento, política do café com leite. O coronelismo era a base, a nível municipal, da política na República Velha. Os senhores coronéis mandavam e desmandavam no Brasil. Mandavam e desmandavam. E ajudavam a eleger candidatos dos governadores e os governadores. Muitos desses coronéis eram políticos mesmo. E a nível federal eles também ajudavam a eleger os deputados que fariam parte do Congresso Nacional e o Senado. E os presidentes ajudavam a eleger, né, os políticos a nível estadual e a nível municipal já recebiam ajuda do governo estadual. Então havia uma situação de uma mão lavar a outra durante a política do coronelismo. A nível federal, portanto, a política do café com leite. A nível municipal, o coronelismo. A nível de estado, a política dos governadores. Por que era a política a nível federal chamada de política do café com leite? Porque a maioria dos presidentes que saíram do Brasil na República Velha ou eram de Minas Gerais, que produzia gado leiteiro, gado bovino, né? Ou vinham do estado de São Paulo, que produzia café. Com algumas exceções do Nordeste e do Rio de Janeiro, portanto, né, os presidentes, a maioria deles, pertenciam a esses 2 estados, Minas Gerais e o estado de São Paulo. Vamos aqui, portanto, estabelecer alguns fatos da República Velha. Na República Velha nós vamos ter, enumerando os fatos, Guerra dos Canudos, Guerra do Contestado, nós vamos ter o Convênio de Taubaté, a questão do Acre, a questão do Amapá, a Revolta da Chibata, a greve de 1917, o movimento, ou melhor, o momento de um grande processo de industrialização do Brasil. Nós vamos ter, já nos anos 20, no ano de 1922, entre 11 a 18 de fevereiro de 1922, vamos ter a Semana de Arte Moderna. Nós vamos ter o movimento tenentista. Nós vamos ter a Coluna Prestes e a Coluna Paulista e a Coluna de Manaus. E nós vamos ter também a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Isso durante
a República Velha? A Guerra dos Canudos foi um movimento chamado de movimento messiânico, liderado por um líder configurado como um Messias chamado de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro era... Bem, ele falava francês, ele era advogado, ele falava alemão, ele falava várias línguas, ele era poliglota. E diante da situação de miséria que vivia o Brasil durante a República Velha, ele vai fundar um movimento, né, numa região ali que fica entre o estado de Sergipe e o estado da Bahia, chamada de Comunidade de Canudos. Ele punha sobre si inimizades muito fortes, por exemplo, o Estado, os coronéis e a Igreja Católica. Por que a Igreja Católica? Porque no Arraial de Canudos, Antônio Conselheiro era um líder religioso que não era católico nem protestante, e ele tinha uma linguagem de um lugar maravilhoso para se viver. Mas na realidade o que dava-se a entender é que esse lugar, né, esse paraíso era aqui na Terra mesmo, numa situação onde houvesse justiça social. A igreja dizia que o Antônio Conselheiro roubava os membros da Igreja Católica. Os coronéis achavam ele perigoso, e o governo também, porque o estilo de vida que se estabelecia no Arraial de Canudos era um estilo de vida socialista, onde se dividia toda a produção agrícola e a produção da criação de animais, ou seja, tudo o que se produzia era em favor da comunidade. Depois de várias batalhas, o governo brasileiro, no ano de 1897, mandou arrasar no Arraial de Canudos. No início do século XX, nós também vamos ter a revolta da vacina. Um médico chamado de Oswaldo Cruz esse médico Oswaldo Cruz vai produzir uma vacina contra a febre amarela. A população, não sabendo exatamente o que era a vacina, se revolta porque dizia-se que as vacinas iam deixar as mulheres estéreis, matar algumas pessoas, deixar também os homens impotentes, entre outras histórias. E a população se revolta. Então, portanto, a revolta da vacina é um movimento que ocorre, mas na realidade a vacina é o pano de fundo dessa situação aí. Por quê? Porque a situação real da revolta da vacina é a miséria sob a qual vivia a sociedade brasileira na época. Na miséria. Convênio de Taubaté, 1906. Diante da queda do preço do café, o governo brasileiro resolve, então, fazer uma reunião com os coronéis, né, os produtores de café, e fica acertado de que o governo deveria comprar o café desses coronéis, uma vez que o preço do café estava em baixa. Então o governo deveria emprestar dinheiro da Inglaterra, comprar o café, incinerar esse café e o que sobrasse jogar no mar. 1906, portanto, esse ato vergonhoso começa a ocorrer, o governo empresta dinheiro, incinera café, joga café no mar e não presta muita atenção aos interesses da sociedade e às necessidades da sociedade, como saúde, educação. Nesse momento, o governo é dos coronéis e os coronéis mandam e desmandam nas decisões do governo federal. 1914 vai iniciar, portanto, a Primeira Guerra Mundial, e vai até 1918. Nesse momento, alguns insumos, né, alguns produtos brasileiros, ou melhor, consumidos no Brasil, comprados nos Estados Unidos e na Europa, acabam não chegando no Brasil. O que acontece, portanto? O Brasil vai sofrer um surto de industrialização e vai produzir produtos especialmente fábrica de alimentos e outras fábricas, né?
de roupas, de tecidos, né, a produção têxtil, a indústria têxtil. Diante dessa produção aí, então vai haver uma industrialização muito grande. Mas as condições de trabalho dos trabalhadores é muito precária. O que vai acontecer? Muitos desses trabalhadores eram oriundos da Europa, eles eram conhecedor das ideologias do socialismo, do sindicalismo que ocorre na Europa. Então vão trazer essas ideologias, né, de justiça social aqui para o Brasil. Resultado, em 1917 vai ocorrer uma greve no Brasil, uma greve geral no Brasil. E essa greve aí vai fazer, né, ela ocorre por quê? Porque a situação da maioria das pessoas que trabalham nas fábricas aqui no Brasil são insalubres, né? Ou melhor, é insalubre. A situação é insalubre. Mulheres grávidas não tinham direitos à licença maternidade, férias, ninguém tinha direito a férias, FGTS, nada dessas coisas que o Brasil possui hoje existia na época. Então, é por isso que vai ocorrer a greve de 1917, já com algumas melhorias. Logo depois da greve ocorre, portanto, algumas melhorias em relação à vida do trabalhador brasileiro, né? Um outro fato, aqui nós vamos ter o movimento tenentista que ocorre no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Manaus. O que os tenentes vão reivindicar? Eles reivindicam voto secreto, eles reivindicam o fim da fraude eleitoral e uma administração melhor na área econômica e na educação. Portanto, o movimento tenentista, que vai iniciar no Brasil a partir dos anos 20, no final de 1923, as articulações iniciam aí e vão levar o Brasil a uma reflexão sobre mudança no sistema econômico-político do Brasil, do coronelismo. Esse movimento ele vai se encerrar no Rio de Janeiro, no mês de julho de 1922, com a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, em que 18 militares e um civil, 17 militares e um civil, vão sair pelas ruas de Copacabana, no Rio de Janeiro, e vão ser alvejados pelos militares, né? E por isso vão ser somente 2 que vão escapar. Então, esse fato ficou conhecido, né? Esse movimento aí ficou conhecido como movimento dos 18 do Forte. Diante dessa situação em que o governo desbarata o movimento tenentista, nós vamos ter, portanto, que vai ser fundado no estado de São Paulo a chamada Coluna Paulista. A Coluna Paulista é um movimento também que vai ser um resultado do movimento tenentista. O governo também vai desbaratar esse movimento da Coluna Paulista, e esse movimento da Coluna Paulista, no ano de 1926, vai migrar em direção ao Rio Grande do Sul, e lá vão fundar a chamada Coluna Prestes. A Coluna Prestes, sobre a liderança de Luiz Carlos Prestes. Essa Coluna Prestes reúne milhares de militares que vão percorrer o Brasil, mais ou menos mais de 20 mil quilômetros, vão adentrar Brasil interior adentro, e com a finalidade de fazer a cabeça da população brasileira para
reivindicar e encerrar o regime do coronelismo no Brasil. Esses militares da coluna Prestes vão ser muito perseguidos, pelos coronéis, vai haver deserções e o movimento vai se encerrar na Bolívia em 1927. O movimento então se encerra na Bolívia. Um movimento também que vai ocorrer contrário à República Velha é a chamada Semana de Arte Moderna. Aqui nós vamos ter vários nomes. Oswald de Andrade, nós vamos ter Mário de Andrade, Cassiano Ricardo, Di Cavalcante, Minha Senhora Tacita, Anita Mafaldi, entre outros, né? Entre outros. O movimento da Semana de Arte Moderna foi um escândalo no Brasil porque os autores trouxeram para essa semana de arte, né, eles trouxeram poesia relacionada à cultura brasileira, artes em gerais, artes plásticas, né, poesia, música. E o Brasil dessa época é um Brasil que valorizava somente as instituições artísticas da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Portanto, vai ser uma reviravolta na vida artística do Brasil e uma resposta não ao sistema do coronelismo no Brasil. Portanto, esses movimentos que ocorrem e esses fatos que ocorrem aqui na República Velha, né, a maioria deles vão convergir para o fim desse regime, que é um regime arbitrário, que é um regime que está nas mãos de algumas pessoas ou de algumas famílias poderosas, mas que a partir dos anos 20, ou melhor, a partir dos anos 17, e eu diria que muito antes, desde mesmo o movimento messiânico da Guerra dos Canudos, né, a sociedade brasileira, né, passando pela revolta da vacina, a revolta da chibata, vai repensar um novo Brasil, um novo país, né, um país realmente, né, para todos os brasileiros. Muito obrigado. Muito obrigado.